No passado, próximo das terras de São Vicente, próximas do rio Araguaia, existia uma morada chamada Serra dos Morcegos. Ali havia uma grande montanha com cavernas, com entradas embaixo e em cima. Em tempos antigos, era ali que viviam os Copindiebe, guerreiros dotados de asas de morcego. Uma vez, uma pinaé que caçava na região matou um veado nas vizinhanças daquela serra. E como já era muito tarde, pernoitou, não longe dela com sua presa. Enquanto dormia, os Copindiebes aproximaram-se, voando furtivos, e covardemente quebraram-lhe a cabeça com seus machados semilunares. Após notar seu sumiço, um de seus parentes seguiu seu rastro e achou o cadáver. Ao seu redor haviam muitos rastros, mas nenhum que denunciasse a chegada ou a partida dos assassinos. Após isso, os Apinaé evitaram por muito tempo dormir próximos daquela terra, ficando protegidos durante as noites sem sair para caçar. Isso mudou, até que um dia, 2 caçadores, e em sua companhia se achava um menino, resolveram dormir ao pé da Serra dos Morcegos. Quando anoiteceu, ouviram cantar no interior da serra. O menino ficou com medo e se escondeu no mato, a certa distância do fogo, onde dormiam os 2 caçadores. Pouco depois, os Copindiebes chegaram voando e mataram os 2, escapando o menino, que correu para a aldeia e contou o desastre. Então reuniram-se os guerreiros das 4 aldeias de Apinagé, deixando suas diferenças de lado para aniquilar os Copindiebe. Quando chegaram à Serra dos Morcegos, ocuparam imediatamente a entrada da caverna, onde amontoaram lenha e folhas verdes, enquanto outros, por um atalho, procuraram a entrada superior. Os Copindiebes, derrotados, fugiram voando para longe, sem que as flechas disparadas contra eles pelos Apinagé lhes fizessem o menor mal, indo para o sul. Quando a fumaça se dispersou, os guerreiros Apinagé entraram na caverna. Encontraram grande quantidade de machados semilunares que os Copindiebes tinham deixado em sua fuga. No lugar mais fundo da caverna, escondido e quase sufocado pela fumaça, descobriram o menino, com o que teria 6 anos. A princípio, quiseram matá-lo, mas um deles resolveu levá-lo para a aldeia e criá-lo. No caminho de casa, os Apinagés fizeram seu acampamento de folhas de palmeiras estiradas no chão, para poderem dormir, e também indicaram ao pequeno Copindiebe onde dormir. Mas ele, porém, não quis ficar deitado. Chorava muito e procurava sempre alguma coisa no alto. Então o índio que o acolheu lembrou-se que na caverna dos Copindiebes não havia camas nem rede, mas um número grande de travessas armadas horizontalmente. Buscou um galho grosso e resistente e armou entre as 2 pequenas árvores vizinhas. Assim que o menino viu isso, escalou pelo tronco de uma das árvores até a vara, onde se pendurou pelos joelhos, de cabeça para baixo. Confortável ali, ele encolheu a cabeça, cobrindo o rosto com os braços cruzados, e dormiu sossegadamente nessa posição. Esse menino passou pouco tempo entre os Apinagé, morrendo logo depois. Um dia, o observaram colocando caroços de milho no chão, formando um círculo, cantando e dançando ali algo como Uá, Clunlá, Quioticherê,
Cludê Petchetirê. Quando os apinagés lhe pediram explicações, ele disse que era esta a maneira de dançar da sua gente. Ainda hoje, os apinagés cantam essa cantiga dos Copendiebes, homenagem ao menino que esteve pouco tempo com eles, mas nunca foi esquecido.